Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal aí sobre o mercado. Vamos lá. O estoque de imóveis de alto padrão no Brasil, ele chegou a 26 meses. Esse é o pior nível desde 2017. Isso segundo o levantamento do BTG Pactual. Mas mesmo assim, no Rio de Janeiro, 98 imóveis de luxo foram vendidos num único trimestre. Num trimestre em que o lançamento caiu pela metade. Esses dois números juntos contam a verdade que a manchete esconde. Não existe um mercado de alto padrão. Existem dois mercados. E se você tem um imóvel de ticket alto para vender, tudo depende de qual dos dois desses mercados que o seu imóvel está. Nos próximos minutos, eu mostro o que separa um do outro e o que dá para fazer ainda essa semana para colocar o seu do lado que gira. Por que isso agora? A Selic ficou em 14% depois da reunião do Copom da semana passada, aí que a gente já trouxe aqui essa informação, e a ata nela meio dura. O ciclo de corte é curto. Traduzindo para o alto padrão, o comprador de ticket alto, ele olha a renda fixa perto de 14% e não tem pressa. Ele tem caixa, ele tem opção e o tempo joga a favor dele. Isso é o que empilhou o estoque. Mas o estoque parado é uma média, e a média esconde que imóvel bem posicionado continua saindo rápido. A pergunta certa não é se o mercado está bom ou se está ruim. É, o meu imóvel está no grupo que vende ou no grupo que encalha? Vamos lá para os números para entender um pouquinho melhor isso. Segundo o BTG Pactual, unidades de alto padrão acima de 180 metros quadrados acumulam 23 meses de estoque. Nas de 4 ou mais dormitórios, chega a 26 meses. A liquidez média do alto padrão ele está em 16 meses. É o pior patamar de 2017. Essa é a leitura normal. Agora vamos para a técnica, né? 16 meses é a média, tá? Então, média soma o imóvel que vendeu em 3 semanas com aquele que está anunciado há 3 anos, né? A gente pega a média disso. Ninguém vende na média. Cada imóvel vende no seu tempo. E esse tempo ele é definido por preço, por documentação e apresentação. Claro que considerando imóveis numa mesma localização, ok? O primeiro movimento é o diagnóstico, ele leva ali uma tarde, né? Então, pega o imóvel, vê há quantos dias aí ele está anunciado e compara, né, com outros imóveis similares que foram efetivamente vendidos no seu prédio, na sua rua, nos últimos 12 meses. Não compara com aqueles que estão anunciados, tá? Se o seu imóvel ele está acima de 6 meses parado, o problema com certeza não é o mercado. É o preço, é a apresentação, né, as características individuais dele. Os dois, a gente tem uma notícia boa, eles têm conserto. Guarda, então, essa informação. Você não compete com o mercado, compete com os outros 3 imóveis parecidos que tem na sua mesma região, tá? Agora vamos olhar quais são esses dois mercados aí, né? A gente tem um fato aí que é de uma matéria replicada da semana passada, né, que mostrou que os ultra ricos estão descolando, né, o luxo da crise no alto padrão de São Paulo. No Rio, o valor médio do metro quadrado de luxo chegou a R$ 33.431. Foi uma alta de 12,2% em um ano, enquanto o volume de lançamentos caiu, tá? Preço subindo, com oferta caindo e a procura firme, a gente tem que fazer qual leitura aí em cima disso? Que existe um teto de mercado que não sente juros. O comprador que paga à vista, o comprador, né, que compra escassez e localização, que entende que aquele imóvel é uma reserva de valor, tá? Esse é o tipo de imóvel que está aquecido. Logo abaixo dele, a gente tem aquele alto padrão mais geral, que é o apartamento de 4 dormitórios, de 200 metros quadrados, que depende hoje, né, de um comprador que compara com a renda fixa, se vale a pena investir, se olha os cenários políticos e econômicos e fica meio na dúvida. E é esse que empilhou os 26 meses. E o que pode ser feito? Tem que descobrir em qual faixa, né, o seu imóvel está de verdade, não aquele que você gostaria, e entender se é escassez real, né, se tem um imóvel que tem vista, tem metragem rara, endereço, não se repete, né? E aí esse aí tem que vender com calma. Tem que posicionar, tem que segurar, tem que saber trabalhar isso aí. Agora, se ele é o outro padrão, aquele alto que tem um bairro mais ou menos, o condomínio mais ou menos,
Esse aí, se tu trabalhar no valor de tabela, provavelmente o tempo que vai ficar vendendo aí vai correr o teu ganho. Então, tem que usar a estratégia correta para gerar negócio de acordo com o seu imóvel. E 3 coisas separam, né, aquele imóvel que encalha, e nenhuma delas é sorte. O preço, que é ancorado na transação, e não o que está lá anunciado no mercado. E o erro mais caro do alto padrão é precificar pelos vizinhos, né, o que que eles estão pedindo. Anúncio, ele é desejo, a transação é a realidade. Então puxa os valores de venda registrados de fato e não os anunciados, e tu vai ver aí que passa de 10% essa diferença. O preço certo na largada é o que decide que os primeiros 30 dias aí o imóvel pode vender, porque é onde ele tem mais audiência. A parte de documentação, ele é muito importante de olhar antes de anunciar se a matrícula está correta, se está tudo averbado, se tu tem as certidões negativas, se o valor está correto, está tudo alinhado. Porque isso aí é muito importante, principalmente para o comprador mais sofisticado, que quando tem qualquer atrito quanto a isso, gera receio e foge. Então, documentação pronta acelera um negócio para finalizar e também pode ajudar a sustentar preço e evitar alguns tipos de barganha. A apresentação do imóvel tem que estar à altura do ticket dele. Decoração, limpeza, estética, tudo isso apresentado para o mercado de forma profissional, com fotografia, imóvel preparado, anúncio com estratégia. Um imóvel de 2 milhões anunciado com foto de celular, ele vai perder aí cerca de 20% da audiência, que é o primeiro formato aí de qualificação através de um anúncio, né? E isso não é vaidade, é conversão. Então, a ação dessa semana, o que que você pode fazer? Escolha uma delas e execute. Pensa nisso. A mais rápida é precificação. Puxa para o mercado o valor o valor que vale de fato o imóvel, não com o que você acredita, mas sim com o que o mercado está pagando. A gente tem que olhar que o comprador olha como um produto, tá? O fato regional que eu quero trazer aqui no Rio Grande do Sul é que o Secovi apontou, né, que as vendas de imóveis de luxo, que são valores acima de 2 milhões, ele cresceu 11% esse ano até agora. E Porto Alegre quase dobrou o número de lançamentos frente ao ano passado. Então, um detalhe que é importante cuidar é que a Caixa ela voltou a permitir múltiplos financiamentos simultâneos desde o final do ano passado. E a leitura que a gente tem que ter é que esse múltiplo financiamento ele libera exatamente o comprador de alto padrão, que já tem um imóvel financiado, a comprar um segundo, sem precisar vender o primeiro. Ou seja, a pessoa para fazer uma segunda compra tem que ter renda para isso, tá? Então, tu soma isso a um cenário onde os juros, né, deve ceder devagar ao longo de 2027, que quando vai cair de verdade a Selic, a tendência é essa, e com a demanda represada hoje, que está muito dinheiro ainda na renda fixa, a gente tem esse processo aí de ter uma onda de compra muito forte. E aí a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que entender que existe essa janela de preparação agora, quando o mercado está em ajuste, né? Então a gente tem que preparar o imóvel, que leva aí um certo período em termos de preço, de documentação, de imagem, de estética, e a gente fazer isso usando o mercado nesse momento morno dele para deixar ele pronto para quando ele aquece, né? Ou quando a gente consegue daqui a pouco um cliente ideal para isso. E o mercado ele vai caminhar com a tendência de juros, né? E a gente, como está tendo pouco lançamento novo, a gente vai ter aí uma demanda maior que a oferta e o preço vai subir. Então, juntando tudo isso, que é o estoque recorde de 26 meses nesse mercado alto padrão, a gente tem que olhar que o mercado não é todo de alto padrão caiu, mas sim aquele mais do emergente, vamos dizer assim, né? Então, esse número, que é uma média, ele esconde e confunde muitas vezes o nosso entendimento. Então, seja aquele mercado que é do alto luxo, que é de gente que tem de fato dinheiro, esse aí não para, porque o pessoal vê escassez, vê estratégia de patrimônio, e isso aí é uma visão de longo prazo. Agora, aquele que olha no curto prazo, taxa de juros, qualquer volatilidade no mercado econômico e político, esse cliente, ele sente mais e ele é o que está travando todos os movimentos. E aí a gente tem ações, como a gente já trouxe aqui, para poder se preparar para quando voltar e ter mais clientes aí, mais compradores no mercado de luxo entrando quando a taxa de juros cair e o cenário político e econômico der uma estabilizada. Então, eu quero que você pare e me diga aqui agora, né? Quanto tempo o teu imóvel de alto padrão está anunciado e não vende? Escreve aqui nos comentários se é 30 dias, 6 meses, se é um ano, se é 3 anos, que a gente pode te dizer que, ó, é preço, é apresentação, tá trabalhando de uma forma errada,
né? Daí, se tu quer uma consultoria para trabalhar o seu imóvel para venda do jeito certo e vender ele no tempo correto de mercado, você clica aqui no link da consultoria que tem aqui na descrição ou nos chama aqui na Brandalize, que a gente pode te ajudar a entender, precificar, ajustar o seu imóvel para o mercado e fazer com que ele gire conforme o mercado gira, que é a velocidade comum do negócio aí no Brasil, com preço ajustado. Aí nós vamos falar que 3 meses está mais do que bom para o seu imóvel ser vendido. Gostou do conteúdo? Deixa seu like, acha que pode ser interessante para alguém, compartilha e se inscreve aqui no canal para receber semanalmente esses vídeos que a gente tem feito aqui sobre notícias do mercado imobiliário. Até breve.